Uma boa noite a todos. E é tão bom rever muitos de vocês, né, aqui nessa noite de terça-feira. É, nessa noite de hoje, a gente escolheu estar aqui. Que concordo com tudo que eu estou falando. Cláudio, Ah, tem uma pessoa com. Já resolvi aqui. Ah, tá. Então tá bom. Então, o tema de hoje, o cultivo de amizade. O quão é importante para nós termos e cultivarmos a amizade, principalmente nesses momentos pelos quais nós estamos passando. A nossa sociedade evoluiu num ponto tecnológico que nós chegamos no cume, no turning point da sociedade. Nunca tivemos tão conectados. Nunca tivemos tantas facilidades proporcionadas pela tecnologia, mas também nunca tivemos tão desconectados uns dos outros. Então, para começarmos a nossa reflexão na noite de hoje, eu estou aqui com um roteirinho, porque eu comecei a estudar amizade, então, assim, vai para pode ir para 1.010 lugares, né? Então, para me manter no foco, eu tenho um roteirinho aqui, tá? Eu queria começar com uma reflexão. Eu queria saber se vocês puderem colocar no chat ou abrir o microfone e falar. Como a amizade pode nos sustentar espiritualmente? Como é que vocês acham que a amizade pode nos sustentar espiritualmente? Eu posso dizer, porque essa semana eu perdi uma amiga muito querida, né? E, e nós, antes dela passar para o plano espiritual, estávamos dando muito apoio para ela, muito carinho. Ela também é espírita, né? E, e a gente, ela estava tão otimista que ia ficar bem, porque nós só falávamos coisas boas para ela. Ela não ficou sabendo que ela já estava terminal. E até o último momento ela lutou, e eu acho que a amizade, né? Eu ligava todo dia, falava com ela, sabe, dando ânimo, isso, e a filha dela falou: Nossa, vocês todos estão dando tanto apoio, tanto carinho, né? Que a gente até pensa que pode haver um milagre aí. Então, eu acho que a gente, através de boas palavras, de carinho, de se preocupar, pode sim ajudar muito uma amizade. Muito bem, muito obrigada, Cláudia. Imagina. E aqui no chat a gente tem aqui dizendo auxiliando com amor ao próximo, elevando a Tabata, colocando aqui, elevando nossas vibrações pela troca sincera de amor fraternal, o que sempre tem poder acalentador e curativo, sim. Tiago, através da intimidade que apenas conseguimos ter com os amigos, e a Márcia Lourenço, a amizade que nos lembra que não caminhamos sozinhos, né? Então, assim, isso tudo que vocês colocaram, né? A Cláudia, a Márcia, a Tabata, né? Esse trabalho que a Cláudia fez com a amiga dela, elevando a moral, não deixando ela se sentir sozinha, né? E lembrando que a caminhada, essa jornada que começou, nós como os espíritos, começou há um tempo muito que a gente já não se lembra, não tem tempo para terminar, nessa jornada. Nós nos encontramos e reencontramos muitas e muitos tempos. Então, nós nunca estamos sozinhos, né? Então, a amizade vai sustentando essa caminhada, né? E aí, eu venho trazer uma coisa que Jesus falou em João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos,
mais amigos, porque o que o meu Pai me deu, eu vos transmiti, né? E agora, durante essa caminhada, houve uma evolução, né? Houve uma troca, troca de experiências, trocas de conhecimentos, afinidade, fluidos energéticos, né? Então, nossa caminhada, a amizade, ela vem para isso. Ela vem para um acompanhamento espiritual, né? Uma evolução. E no livro dos Espíritos, eu estou aqui com o meu iPad, pergunta 488. Pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que espíritos que nos são estranhos? E aí os espíritos respondem: sim, sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. Então, os laços de afetividade que a gente criou no passado, que a gente sustenta e cria novos nessa vida, vão se levando para vidas seguintes, né? Então, com isso a gente pergunta, a gente vive em tempos de mudança muito profundas. E nesses tempos de tantas divisões, de tantas polarizações, o que sustenta as nossas relações de amizade? Como é que a gente sustenta uma amizade quando não as opiniões não batem? Afinidades, né, Tiago? Sim, a gente sustenta as nossas relações por afinidades, né? Porque já no livro dos Espíritos dizem: cessam-se os interesses, as afinidades, cessam-se os laços, né? Que mais? Que mais, Alicia? Que mais, Ivone? Ivone, querida. Uhum. Cumplicidade. Cumplicidade? Uhum. Cumplicidade. Entendimento, quando Sim. as opiniões não. Companheirismo, Alicia, sim. Respeitando o que cada um pensa, Maristela, querida. É isso aí. Então, a amizade, no começo da nossa evolução como humanidade, como seres humanos, o nosso cérebro, né, o cérebro reptiliano, para nós podermos sobrevivermos, quando nós éramos nômades, ou quando nós estávamos já assentados, nós precisávamos pertencer a grupos. Naturalmente, nós somos seres egrários, né? No nosso cérebro, a necessidade de pertencimento a um grupo está ligado a uma necessidade de sobrevivência. À medida que nós vamos evoluindo como humanidade, as nossas necessidades de agrupamentos vão modificando-se. E vão modificando-se o que era antes por interesse, por necessidade de sobrevivência, nós vamos agora, ao longo do tempo, vamos pela o agrupamento de interesses. É o amigo do futebol, é a amiga do crochê, é a amiga do clube da leitura, do grupo espírita. E à medida que nós vamos crescendo a nossa consciência, os nossos interesses também vão se ampliando.
as nossas necessidades de experiências também vão evoluindo. Os laços que muitas vezes nós construímos no passado, porque nós crescemos, porque nós mudamos de interesse, muitas vezes a amizade não se sustenta. Os laços de afinidade continuam, de sentimento continuam, mas já não fica aquele laço completo. E outras amizades vão sendo construídas, né? O planeta ele está passando por momentos de transição, né? Principalmente nós estamos presenciando coisas que nos afligem muito, né? É, como é que a gente sustenta essa necessidade do pertencimento, da construção da amizade com com tudo que está acontecendo? E como essa amizade, ela pode sustentar-nos, como é que pode ser instrumento de regeneração? Essa é a pergunta. Como a amizade pode ser instrumento de regeneração? Será que aprendendo uns com os outros, relembrando conhecimentos, colocando como a Cláudia colocou, né? De apoiando através dos exemplos, exatamente. Porque quando você se modifica, o outro vai dizer assim: algo se modificou. A Cláudia está respondendo determinadas situações de uma forma diferente, né? E aí nós vamos colocando, né? A amizade nessa transição planetária. O que é a transição planetária? A transição planetária é uma transição de moral coletiva, não só tecnológica, porque a gente já está num pico tecnológico muito alto, mas num ponto de transição de moral tecnológica, né? Aí eu queria saber assim, as relações humanas, elas estão ficando, né? A gente vai notando que as relações humanas, principalmente quando a gente muda de país ou a gente vai amadurecendo, as relações humanas, elas vão afunilando, vão ficando mais difíceis de você criar novos laços, né? E aí, a gente coloca que tem uma escritora britânica que acabou de lançar um livro chamado O Século da Solidão, a Norina Hertz. E ela coloca justamente isso que a gente está colocando, que apesar de estarmos tão conectados, as pessoas nunca se sentiram mais solitárias do que nunca. E como é que a gente, se sentindo solitário, a gente vai construir amizades? Como é que a gente se sentindo muitas vezes isolados, a gente forma amizades? A Juliana e o Almir colocaram, eu acho que com a maturidade nos tornamos mais seletivos, exatamente. Os amigos que antes a gente ia passar o carnaval, né? A gente já não passa mais, né? As nossas experiências vão mudando, né? E aí a gente vai meio que deslocando-se energeticamente de um grupo ou de um indivíduo, de um amigo. E o Tiago coloca aqui saindo da zona de conforto, exatamente, saindo da zona de conforto. O Carl Jung Jr., ele diz assim, mesmo que você se sinta isolado, se você trabalhar dentro de si, realmente, truly, companheiros e
é suporte, né? Companheiros de suporte irão aparecer naturalmente. E aí a gente se lembra de um dizer que diz assim: quem não quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, através do serviço, através do trabalho interno, através do refinamento das nossas emoções, do refinamento dos nossos conhecimentos, nós vamos criando laços. A amizade, ela demora tempo, ela é uma dança, né? As energias vão ali se sentando e aí a gente vai construindo. São o quê? São as afinidades espirituais, né? Que a gente vem, muitas pessoas a gente já encontra e diz assim, conheço fulana, parece, eu conheci ontem, mas parece que conheço há 200 anos. E tem aquelas que vão demorando mais tempo, né? The Lonely Century, exatamente, é esse livro mesmo. Então, a gente vai nessa parte de tantos conflitos psicológicos que nós estamos vivendo, polarizações, avanços tecnológicos que fazem parte da característica da transição planetária, dos sofrimentos emocionais crescentes, a humanidade ela vive em crises externas e internas, crises morais, né? Nós, como espíritas, como é que a gente vai construindo amizade? A gente não pode se fechar só no espiritismo, né? A gente vai construindo amizades. Como é que nós podemos ser farol para os nossos amigos que não são espíritas, que não têm esse entendimento, né? Como já colocaram aqui, através do exemplo, do companheirismo, que mais? A oração pelo amigo. Uma das coisas que eu fiquei tão feliz, eu tô aqui em Minneapolis, né? Então, todo mundo sabe que Minneapolis foi um polo pelo acolhimento. Obrigada, Rosana, Alícia, pelo amor fraterno. Então, ultimamente, Minneapolis estava nos holofotes, né? Por tudo que estava acontecendo. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi telefonemas, quando eu recebi mensagens dos amigos daqui perguntando como eu estava, né? Então, às vezes, só um telefonema, uma mensagem já reconecta, já faz a gente ter, né, aquele agradecimento, aquele carinho, aquele caring, né, pela outra pessoa. E aí nós vamos ver a lei da sociedade. A lei da sociedade é a pergunta 766. Na lei da sociedade, deixa eu ir aqui para essa pergunta 766. É, ela coloca, eu vou já ler a mensagem, tá aqui. A 766 ela coloca assim: a vida social está na natureza? E ele responde: certamente, Deus o fez, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, até a nossa fala, a nossos meios de comunicação, a escrita, a tecnologia Deus colocou para que possamos viver em sociedade, né? E aí ele pergunta: o isolamento absoluto é contrário à natureza, à lei da natureza? E ele diz sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade, todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Ou seja, a vida em sociedade e a amizade, ela vai servindo progresso, ao progresso da vida material e ao progresso da vida
espiritual. E aí nós vamos voltar, vamos lembrar que o amor, a palavra amor, ela tem vários níveis na cultura grega, né? Na cultura grega antiga. Ela começa com o amor eros, que é o amor mais material. O amor eros, ele não é só o amor sexual, mas é o amor da matéria. É necessário se ter eros para escrever um livro, eros para ir trabalhar, aquela vontade, aquele desejo. Quando Carl Jung Jr. ele caiu em depressão, ele foi ler o livro, né, ele dentro de casa, ele leu o livro Vontade do Schopenhauer. Então, vontade, esse impulso, o desejo, né? É colocado. Então, primeiro o amor, que é o amor que a gente confunde muito, é o amor apaixonado, o amor físico. No hinduísmo também se tem vários níveis. A primeira forma de amor é o kama, que é o desejo e prazer. Então, essas duas, a cultura do hinduísmo, ele tem mais de doze nomes para definir o amor. E a cultura grega, ela começa com o nível do eros, depois vem a filia. A filia é o amor, a família, a amizade e a lealdade. É o amor aí nesse estágio, ele já amadurece um pouco. Ele vai surgindo cuidado, respeito, menos impulso e mais conexão emocional na fase da filia. Então, a amizade, ela também é uma forma de amor. Então, entre Eros e Ágape, passa-se pela filia, passa-se pela storge, né? A storge, ela é o amor familiar natural, que é o amor mais constante. Então, Eros, filia, storge e ágape, que é onde a ágape é o amor incondicional, é o amor universal, é onde a caridade acontece, é quando nós já não nos preocupamos mais conosco, mas nós nos preocupamos com todos, né? Então, a amizade, ela é uma forma de amor. Ela está no processo da evolução de nós como seres humanos, como seres espirituais e como seres dentro de uma sociedade, né? Neurologicamente, nós não colocamos não somente a parte do pertencimento. A amizade, ela também cria é, a parte emocional, né, de laços de vidas passadas, afinidades em sintonias e a afeição pelas pessoas que entram no nosso caminho, né? Então, assim, nessa parte, à medida que nós vamos evoluindo, o amor pelo outro também evolui. Que acontece então quando a amizade quebra-se? Como é que a gente faz? Eu gosto tanto de um amigo e aí a amizade não dá certo. Há um desentendimento. Nós, como espíritas, como é que a gente faz? Vocês podem me dizer? A gente fica ressentido, como é que a gente faz? Tenta esclarecer. Uhum. Pelos vais e vens das nossas vidas, a amizade, muitas vezes, ela sai das linhas né? O trem sai das linhas, né? E a gente tenta esclarecer, a gente tenta.
reorganizar, a gente tenta não guardar a mágoa, né? E muitas vezes o amigo se vai. Como é que a gente fica? Como é que a gente lidar com essa? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Pede perdão pela parte que nos cabe, exatamente. Todo relacionamento é 50%, né? 50-50. Então, pela parte que nos cabe, a gente pede perdão e busca compreender a perspectiva do outro, porque tudo são pontos de vista, né? Isso, Tabata. Tudo bem. Então, a gente está num trem e o trem vai indo. E aí a gente está com um amigo, o trem está indo. Mas o trem chega numa estação. E o amigo decide descer no ponto desse trem. E você decide seguir. Por exemplo, o senhor Então, também, quando, acabei de te livrar da cadeia, já está aí uns quando a amizade sai dos trilhos, ou quando um amigo descer, ou quando você ou o amigo decide descer do trem, é só isso que aconteceu. O amigo desceu do trem para pegar um outro trem. Ou você decidiu descer do trem para pegar um outro trem. Os caminhos, eles vão se separar por enquanto, mas vão se encontrar no futuro. Isso não quer dizer que foi para sempre, porque o carinho ficou, a lição ficou, né? E aí a gente tem aquela parte. A gente falou que caridade é amor e a gente falou que amizade é amor. E aí a gente diz que fora da caridade não há salvação. Como é que é a amizade cristã? A Rosana colocou aqui, aceitar a escolha do outro é maturidade. Isso mesmo, Rosana. Amizades verdadeiras podem ficar em trens separados por meses, anos, mas quando nos encontramos novamente, parece que o tempo nunca passou. E é isso mesmo. Então, nesse momento em que a gente vai passando, que o planeta está passando por essa fase, a caridade, ela fica também como um critério de seleção moral. E aí a gente retorna para aquela parte que a gente diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Caridade, o nosso dar, e aí dando a gente vai recebendo, é uma troca, né? Automática, né? E aí tem, segundo o Leon Denis, no depois da morte, e eu tô com depois da morte bem aqui assim. Uhum. Não tô mais com depois da morte, já desapareceu. Ai, não, tá aqui. Ele vai falando dos reagrupamentos espirituais, né? É, no capítulo 12 que ele fala do alvo da vida, o alvo da vida é a nossa ascensão espiritual em direção à luz maior, né? Então, à medida que a gente vai reencarnando, nós vamos nos reagrupando de acordo com as nossas necessidades, das experiências que a gente vai passando, dos grupos de pessoas que a gente necessita conviver, dos desafios que nós necessitamos ultrapassar. E se até o Dante, na Divina Comédia, teve o Vigílio, né? A Beatriz pediu, na Divina Comédia, a Beatriz pede a Nossa Senhora, ajude o meu amigo. E aí, Nossa Senhora pede pede a vigília para acompanhar o Dante na descida ao inferno. Então, até para descer o inferno, que isso tudo é um estado figurativo. Descida do inferno é
aquele momento do autoconhecimento, das nossas jornadas que nós precisamos, dos nossos descer, né? Psicologicamente, à sombra, há-se um amigo, né? Então, Virgílio desce com Dante ao inferno e sobe com ele do Monte Parnaso ao céu, do Monte, não é, não é Monte Parnaso, é Monte ah, Purgatório. No Monte Purgatório já sinaliza a subida psicológica, né, de Dante no livro, e Virgílio vai com ele. Então, à medida que nós vamos nos na nossa viagem, na nossa jornada espiritual, à medida que a gente vai para cada nova vida, novos reagrupamentos. E à medida que a gente vai fazendo esse esforço de evolução, de subida, a divina providência vai nos providenciando ajuda, amigos espirituais da antiguidade, das nossas vidas passadas, voltam, tanto na vida espiritual como na vida presente, e nós vamos conseguindo, através dos nossos méritos, das nossas lutas, a gente vai conseguindo viver, ultrapassar os desafios, né? Então, as amizades verdadeiras, elas vão sendo o quê? Reencontros providenciados, né? Segundo Leon Denis. E aí agora a gente entra na parte, a gente está quase na horinha, mas nós vamos entrar na parte da amizade como sustentação emocional, que foi aquele começo, aquela perguntinha do começo que eu fiz, né? Na sustentação evolutiva e na sustentação emocional. Então, a Joana de Ângeles, ela no livro Espelhos da Alma. Espelhos da Alma, ela coloca que as relações superficiais, elas vão gerando vazios. E o ser humano, por ele estar cada vez, né, sofrendo essa solidão, sofrendo essa ansiedade, ela, e nesses relacionamentos vazios, a amizade verdadeira, ela vem como a amizade equilibrada, ela promove um bálsamo, ela equilibra a saúde emocional e mental. Então, as amizades conscientes, elas são terapêuticas, né? E nos obstáculos da transição, o que que acontece, né? Pode haver intolerância, pode haver radicalismo, egoísmo coletivo, julgamentos precipitados, né? E o egoísmo ainda é uma chaga da humanidade. Então, linkando esses dois conceitos, né, da Joana de Ângeles com o do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que no momento em que há uma destoância, o que é que vem? Uma amizade equilibrada para nos ajudar nos momentos em que nós estamos passando por conflitos. Uma amizade equilibrada que nos ajuda também a pensar claramente os nossos caminhos, né? E quem é o nosso maior amigo? Porque a gente já falou das amizades espirituais e das amizades materiais. Nós temos mais outros dois amizades que a gente tem que cultivar. Quem é o nosso maior amigo? O anjo da guarda, exatamente, na parte das preces, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele coloca, se a gente soubesse, né, o tanto que os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais nos ajudam, nós estaríamos em constante oração com eles.
E o nosso maior amigo, como a Lúcia colocou aqui, é Jesus. E a Cláudia colocou Deus, né? Então, Jesus é o nosso maior amigo. Ele é o mestre, ele é o amigo. Ele nos conhece o nosso potencial maior. E também nos conhece a nossa falha que a gente ainda não consegue ver. Então, a gente deposita, a gente cria esse relacionamento constante com Jesus, para que a gente possa sair do nosso eu e deixar ele cada vez mais, aumentar cada vez mais o espaço do nosso coração com Jesus dentro da gente, né? E nesse momento, Jesus Cristo é o modelo, correto? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E é isso, gente. A gente vai terminando. Eu acho que eu cobri tudo aqui que estava no meu roteirinho. Alguma pergunta? Muito obrigado, Verônica, pela excelente palestra. Um tema tão importante que nos fez refletir aqui bastante. E já tivemos bastantes interações aqui no chat, né? Mas quem quiser e tiver perguntas para a Verônica, por favor, ponham aqui no chat. Se quiserem fazer em anônimo ou em privado, podem mandar para mim. Tem algumas perguntas que chegaram aqui no privado que eu vou fazer. A primeira, tem uma frase de Emmanuel, o mentor espírita de Chico Xavier, que fala que a amizade é um tesouro que se multiplica quanto mais se reparte. Você pode comentar sobre essa frase? Você está em mudo, desculpe. Oh, desculpa. Então, a amizade, ela tá ligada ao quê? À lei do amor e da caridade, como nós já conversamos, né? E ela se multiplica porque é um sentimento, não de posse, mas ela é aquela coisa do afeto, né? Que esse afeto ele vai aumentando e vai se multiplicando e não se divide. O afeto não se divide, né? Se expande, né? Uma amizade sincera ela vai ampliando os laços fraternais. E tudo aquilo, né, a neurociência já coloca, né, que tudo aquilo que a gente vai focando a nossa atenção, que vai colocando a nossa energia, aquilo vai se solidificando. Então, uma amizade para dar certo, a gente precisa de energia, a gente precisa colocar foco, né? Então, nessa fase do Emmanuel, em que a amizade ela é um tesouro que se multiplica, é isso. É o nosso foco, a nossa energia, o nosso esforço, a nossa vontade e vai colocando e ela vai se solidificando e se expandindo, né? E ela vai promovendo o quê? Com um objetivo maior do quê? Da evolução mútua, do crescimento mútuo, né? Que para inspirar, para consolar, né? E compreender e apoiar são formas diversas de como nós expressamos a amizade, de como a gente também exerce a caridade. São oportunidades também de nós exercermos a caridade para com o amigo. Muito obrigado. Uma outra pergunta quer saber como agir espiritualmente diante da decepção com um amigo ou com uma amiga. Então, né? A amizade, ela não só tende muitas vezes a sair do trem na próxima estação, mas muitas vezes existem amizades que a pessoa desce do trem e desce de uma forma não muito adequada, né? A amizade, ela se corta de uma forma abrupta ou né, causa uma decepção, né? E a melhor maneira é entender que houve uma lição para aprender, que houveram momentos bons, houveram momentos ruins. Como a Tabata colocou aqui, na parte que me cabe, eu reflito,
para que não se possa repetir, né, os erros. Eu aprendo, eu conserto. E na parte que o outro cabe, eu já não tenho mais, eu não tenho poder, né? Vai chegar o outro vai chegar nesse ponto um dia, seja nessa vida ou no outro, de também refletir, de também chegar lá, né? Então, a amizade verdadeira, ela vai resistindo às provas. Ela vai procurando esse entendimento que muita gente falou aqui, ela vai procurando a tolerância, né? Até aquilo que não nos fere, que não nos invade, né? E, e a que se desfaz também cumpre a sua função. Ninguém cruza o seu caminho que não seja para que você aprenda alguma coisa. Ninguém cruza o seu caminho à toa, né? Então, ela cumpre a sua função de nos ensinar desapego, maturidade, né? E o caminho segue. Excelente. Ah, como a lei de causa e efeito pode influenciar as nossas relações de amizade? Então, é ação e reação, né? Então, tudo que a gente vai age, eu, eu jogo, volta, né? Existe uma consequência. A vida ela é muito coerente. Nós vamos atraindo pessoas de acordo com a nossa vibração, com o que a gente está vibrando, né? Você não vai me ver uma galera que sai para beber um litrão, né? A galera do litrão. Não vou estar ali, né? Nem vou estar no show do Iron Maiden, né? Ou do Alice Chains. Tá me vendo num outro tipo de concerto, não naquele, né? Então, são as nossas coerências, as nossas sintonias. A vida ela é muito coerente e tem a ação e a reação, né? Então, como é que essa lei ela vai influenciando as nossas relações? Por isso mesmo, a pessoa com que vai trazer na nossa vida, na nossa jornada, muitas vezes nós já cruzamos com ela em outras vidas. Nós nos acertamos ou nós erramos novamente. Ou a gente repete ou a gente se ajusta. E se a gente não se ajustar agora, não tem problema. A gente não tá fazendo nada mesmo, a gente vai evoluir pro resto da vida. Até quando a gente evoluir, a gente ainda está evoluindo. Então, assim, essa lei ela não tem caráter punitivo, mas ela é educativa. A vida é educativa, é altamente pedagógica, né? E ela influencia profundamente todas as nossas relações. Então, os vínculos atuais, eles podem ter raízes e experiências em vidas passadas, como eu já falei, os afetos, os conflitos, as traições, as provas, os apoios, as ajudas inesperadas, né? Elas muitas vezes elas vão sendo reflexo desses reencontros e as oportunidades do reajuste, né? Da reparação. O que semeamos, a gente colhe. O hinduísmo, ele diz que a gente tem três níveis de ilusão. Um deles é pensar que a gente nunca vai, vai morrer. A gente não morre. A gente sabe que existe a morte, mas não vai acontecer com a gente. A outra é que não existe vida pós-morte. E a terceira é pensar que a gente sempre vai ficar do outro lado, que não vai ter reencontros. Então, tudo é na base das experiências que nós estamos, reflexo das experiências que vivemos, que precisamos do reajuste, e daquelas que a gente precisa ultrapassar, bem como daquelas que a gente se sintoniza e vai indo e, e chega e vamos caminhando junto. Do caminho daqui para o Sol tem muitas constelações, tem muitas estrelas, né? E as dificuldades de alguns relacionamentos ensinam o quê? Ensinam tolerância, perdão, paciência, humildade, né? E diante dos débitos que a gente vai
passados que a gente tem que se reajustar, a gente vai também se modificando. Porque nessa jornada, né, do herói, a jornada também influencia o herói, né? A jornada do herói é a jornada mística do ser humano, né? É isso. Excelente. Última perguntinha da noite. A essa altura de nossa progressão, todas as nossas amizades são de vidas passadas ou há amizades bem novas? Se eu entendi a pergunta direito. Sim, com- como eu disse, nessa jornada do herói, da evolução humana, daqui até o sol maior que é Jesus, nós temos muitas estrelas, né? Estrelas em que a gente vai se reencontrando nas constelações da vida, nas nossas experiências, no nosso indo e vindo, e estrelas que a gente ainda vai conhecer. Pessoas que vão ser atraídos pela gente pelo que a gente está vibrando, né? Terrestre, a gente vai, né, atraindo as pessoas e as experiências pelas quais a gente vai caminhando, né? Que a gente necessita para o nosso desenvolvimento. Então, para responder essa sua pergunta, nem todas as amizades são de vidas passadas. Nem todas as amizades que eu encontrei na minha vida passada eu vou encontrar nessa. Muitas delas estão na espiritualidade, né? E toda vez que eu me lembro deles, eles se lembram de mim, né? Eles sentem, né? Isso. E à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai servindo para a humanidade, nós vamos também adquirindo suporte, nós vamos criando amizades também na vida espiritual, né? Excelente. Muito obrigado, Verônica, pelo seu tempo, pela sua disposição e por tantas respostas aqui às perguntas que nós tivemos. Antes de encerrarmos, só queria anunciar que na próxima semana nós teremos a Caroline Fonseca, que vai voltar aqui para falar sobre o tema Fé na Família e Esperança nas Relações. Então, a quem quiser e puder, fica aqui o convite para a próxima terça-feira. Verônica, o nosso muitíssimo obrigado por toda a sua disposição, pela palestra tão bonita que nos fez refletir tanto e por ter você aqui mais uma vez conosco. Se a gente pudesse, então, por favor, encerrar com suas considerações finais e uma prece, seria excelente. Muito obrigado. De nada. Então, as considerações finais é que os amigos, eles são presentes para a nossa jornada espiritual, para a nossa evolução como seres humanos aqui na Terra. Começamos num período primitivo, com a necessidade do pertencimento a um grupo, depois nós vamos evoluindo para interesses mútuos, depois para o afeto. Nessa jornada da amizade, a amizade também é uma forma de amar, né? Vai do Eros, Filia, Storge, até Ágape. Ela está no caminho. Os amigos, eles também nos ajudam fisicamente, neurologicamente, na liberação de ocitocina, fortalecimento de conexões neurais, redução. Então, a gente vai influenciando também fisicamente, emocionalmente, os nossos amigos e, acima de tudo, os nossos amigos de muitas vidas passadas, hoje nós nos encontramos, fazemos novos amigos para nos encontrarmos à frente a novas, na nossa jornada que é contínua, que não vai parar nunca, né? Nessa jornada da evolução. E é isso. Então, amem os seus amigos. E falando em amizade, nós vamos finalizar a noite de hoje agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos trabalhadores da Casa do Blossom, do SESC, dos muitos centros espíritos que todos nós frequentamos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, de eu estar aqui
com meu coração batendo em sintonia com o coração de cada uma das pessoas aqui, nessa troca de sentimentos, de fluidos, em busca do conhecimento, no entendimento para que da amizade seja para que nos fortalecemos, nos solidificamos e nos apoiemos mutuamente nas adversidades e nas felicidades da vida. Muito obrigada e boa noite.